morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele, e vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecado, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei, enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é deste lugar. Lembrar de mim, quando no teu reino, Senhor, entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estarás. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estarás. Aleluia! Graças a Deus! Deus continue abençoando a irmã Daniela e a sua família. Também o irmão José Burgatti mandou aqui no bate-papo do YouTube, está de aniversário terça-feira. Parabéns, Deus abençoe o senhor e dê muitos anos de vida, saúde e alegria. O irmão José Burgatti é de Irati. Aqui no tabernáculo tem mais alguém também de aniversário? Talvez as pessoas estão de aniversário, um dia depois ou antes, e esquece de colocar. E é bom colocar. O agradecimento a Deus por mais um ano de vida é devido. Se a pessoa pode e deseja fazer uma festinha, deve fazer também. Eu já vi até pregador ser contra a festinha de aniversário, mas não tem cabimento isso. Você deve festejar, é um ano a mais que Deus deixou você viver nessa dimensão. Quantos melhor do que nós foi embora antes de nós completar aniversário? Com mais condição e tudo, até saúde melhor, aí Deus vai e permite você ver mais um ano, não vou fazer nenhuma festinha. Se a pessoa não tem condição, tudo bem. Mas se você gosta, por ser cristão, aí é que deve fazer festa. Não é verdade? Eu acredito que o povo cristão tem que ser o mais festeiro. Por quê? O povo que não é cristão, ele não tem esperança nenhuma, ele vai festejar por alguma coisa passageira. Eu e você, nós temos vida eterna, salvação, sem nenhum esforço. Vai você pensar que fez um esforço tremendo para conseguir? Nada. É a misericórdia de Deus em nosso favor que conquistou isso. Então nós podemos festejar com alegria, não é verdade? E um cristão tem uma vantagem, ele não precisa de droga para ser contente, ele não precisa de cachaça para ficar feliz, ele é normal feliz. Amém? Pois você tem o dono da alegria que mora aí dentro de você, que no momento da tristeza ainda assim ele luta para ver você feliz. Nessa manhã o pastor Aparecido Araújo pediu para mim trazer a palavra para nós, e eu tenho confiança que se o nosso pastor pediu, é um ministério da igreja, para a igreja, então Deus pode falar conosco, porque essa mesma Bíblia diz em Coríntios, que quem envia é maior do que o enviado. A responsabilidade é de quem envia. O que nós temos que seguir de exemplo, tudo vem do nosso pastor. Essa Bíblia pede para nós, inclusive, copiar até o modo de viver do pastor. Então nós temos um pastor que merece isso, não é verdade? Louvado seja Deus, que Deus
conserve o nosso pastor assim. Os músicos, se vocês desejarem ir lá tomar o cafezinho, pode ficar à vontade. Estão tudo de jejum hoje, é uma boa coisa. Olha, como é uma escola dominical, eu tenho várias pessoas que perguntam, pastor, na escola, como é a escola? Quando se trata de ensinamento, sobre o que está falando, se eu tiver dúvida, eu posso perguntar? Olha, na maioria das vezes, na escola dominical, levou o nome de título de escola e virou pregação. Na maioria vira uma pregação. Quando é escola mesmo, que é o nosso caso nessa manhã, se Deus nos ajudar, com certeza, se você tem uma dúvida, você levanta a sua mão. Ou se você tem vergonha de falar no microfone, você vai até ali, escreve uma pergunta e manda. Hoje eu sou o pastor auxiliar, então tem pergunta que, se você fizer, não cabe a mim responder, eu tenho o meu lugar. Eu não atropelo nem um pouco a hierarquia que Deus colocou na igreja. Nós temos o nosso pastor. Perguntas doutrinárias, é o pastor que responde. Nem se eu souber da resposta, eu sou tremendamente educado nessa parte, eu não respondo. Tem gente que pergunta até pelo WhatsApp, fala, eu sei a resposta, não posso responder. Porque esse é o pastor nosso que tem que responder, o ministério é ele. Mas uma pergunta, uma dúvida tua, talvez seja uma pergunta singela, você fala, mas é uma pergunta tão simples que eu tenho até vergonha de perguntar. Existem coisas singelas que parece que você não sabe e todo mundo não sabe. Dá para se ver quando nós estamos tendo a escolinha com as crianças. Não é verdade? Parece que é uma coisa que todo mundo sabe, dali a pouco você vê, ninguém sabe, coisa tão simplesinha, e a gente aprende. Mas qual é o motivo de aprender? A Bíblia diz que se o povo de Deus for ensinado e der atenção, não vai ser enganado. Esse é o motivo das escolas dominical, que quando você aprende da palavra de Deus, não tem como ser enganado. Uma pessoa que vive de pesquisa de Google, de YouTube, é fácil de ser enganado. No Google, qualquer um pode escrever o que quer e falar o que quer. Quanto à palavra de Deus, aí não existe contradição. De Gênesis, Apocalipse, o que está escrito é verdade, ponto final. Amém? Quando você pega uma mensagem de William Branham para você ler, você pode crer em tudo. Mas, pastor, existe alguns exageros. Olha, hoje a gente está vivendo num tempo onde a desordem reina no mundo, não é só no povo da mensagem. O povo da mensagem tem bastante deles desordenado. Você imagina se o irmão Branham já pregasse uma mensagem frouxa? Hoje não existiria doutrina, me perdoa a sinceridade, não existiria doutrina da mensagem. Se o irmão Branham afrouxa um pouquinho, hoje não tinha doutrina mais. Ele foi rígido para manter a linha, porque ele sabia que após a sua partida, existiria muitas e muitas doutrinas dentro da mensagem que tentaria afrouxar. Mas para você que quer a verdade, então você pega o livro e fala, ó, pode ser que eu esteja muito longe de viver isso que o William Branham está pregando, mas eu não discuto com isso aí é verdade. Amém? Olha, nós vamos falar nessa manhã, se o Senhor permitir, sobre como você conquistar bens materiais, espirituais, sem fazer nada. Modo de dizer. Lógico que vai existir alguma coisa relacionada a Deus que você tem que fazer para Ele enviar o anjo ou Ele mesmo fazer a obra para você. Simples assim. Se você deseja ficar em pé, por favor, vai ler o primeiro versículo, são vários versículos bíblicos, e o primeiro nós lê em pé, e nós oramos, e depois você pode se assentar para nós continuar. Para você que está me assistindo, se você deseja abrir a sua Bíblia, é 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 1 e vai até o 30. Para você que está em casa, ou quem tem a Bíblia aqui na igreja e gosta de ler na sua Bíblia, é capítulo 20 de 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 1 diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeossafá. Senhor Jesus, diante da sua presença, a qual nós encontramos nesta manhã, hinos em adoração ao seu nome foi levantado,
Oração por pessoas que creem no Senhor de todo o coração foi feita. Enquanto nós te louvamos, recebe a nossa adoração. E agora, enquanto vamos falar a respeito da sua palavra, abençoa quem fala e os ouvidos de quem ouve, e que isso possa penetrar ao coração e possa surtir efeito, e que a pessoa ao ouvir possa pôr em prática o que aprender. Te pedimos isso pela sua infinita misericórdia e graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podeis os assentar, irmãos. Não seria algo maravilhoso se nós conseguir praticar? Você imagina, você desejar adquirir algo que está muito longe do teu âmbito normal, do que você é capaz, e você saber que existe um ato perante Deus, que Ele coloca o anjo para te dar na sua mão aquilo que você nunca imaginaria que conseguiria. Tem uma forma, um jeito de fazer que você se esforça menos para conseguir as coisas. Dê uma olhada que nós vamos continuar lendo. A Bíblia, ela mesma ensina como você conseguir as coisas. Olha só. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e olha só, o homem, em vez de arrumar o exército, gente, estamos agora com a multidão, que a Bíblia diz que era uma multidão, depois nós vamos continuar lendo, muito superior que a quantidade de morador que tinha em Judá. Não é que ele tinha como guerrear contra essa multidão que vinha, pois vinha da Síria, vinha de outros lugares, para destruir Judá. Olha o que o Josafá, que era um rei cristão, decente, que sabia como se portar diante de Deus. Olha o primeiro, o que ele foi fazer. Não é normal um homem, numa hora do apavoro, desespero, já ir buscar um recurso para afrontar o outro? Ou pelo menos para fugir, para correr, alguma coisa. Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Irmão, um erro gravíssimo que nós faz. Quando nós está nervoso, nós vira comer mais. Quando nós está com um problema a resolver, dá mais fome. Quando nós tem algum problema que já fugiu daquilo que você consegue resolver, aí que não tem comida que chega, é de dia, é de noite, e acorda de noite, vai até na geladeira, que eu conheço gente que faz isso, não tem o que mata a fome. Mas nós vamos aprender que tem que ser ao inverso. Quando chegar até você algo que você não suporta, que você vê que isso aí você não tem a mínima possibilidade de conseguir, é hora de jejuar. É hora de praticar o jejum. Se é algo que está afrontando toda a família, a gente vai aprender com a Bíblia que não é só um da casa que deve jejuar, é toda a casa. É a esposa, é o esposo, é a filha. Mas meus filhos, pastor, não tem condição. Como que não tem? Nunca tentaram? Olha só o que diz a Bíblia. Ele apregoou um jejum, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. É outra coisa que nós fazemos errado. Quando algo foge do nosso controle, nós buscamos qualquer coisa menos o Senhor. Busca perguntar para a vizinha, que ela é ajuda a pessoa, é uma psicóloga. Todo vizinho é psicólogo. Sabe dar palpite na tua vida de cor. O parente, então, ele é médico, ele é advogado, sabe de tudo. Eu nunca vi, tem gente que entende, o advogado passa 5 anos estudando, mais 2 para fazer não sei o quê, mais 5 para pegar o doutorado, e chega perto de mim, eu sei mais do que ele. Tem gente que sabe demais. Médico, então, coitados. Não sei nem para que perde o tempo no hospital, deveria perguntar para um parente nosso, para um vizinho nosso. Mas você dê uma olhada,
que o povo, quando viu que não dava para guerrear, porque era muita gente que vinha contra eles, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Muitas das vezes, na hora do aperto, nós foge da casa do Senhor, nós corre da casa do Senhor, porque a palavra do pastor, o conselho naquele escritório, nós já sabe que vai ser contra aquilo que eu quero fazer, e como que nós queremos que dê certo. Então Josafá estava na casa do Senhor, junto com todo mundo, diante do pátio novo, que tinham arrumado o pátio da igreja. Vamos ver para o próximo verso? E disse: Senhor Deus de nossos pais. Outra coisa que eu quero que você concentra bem na leitura, porque Deus gosta de trabalhar com quem elogia as suas obras. Deus gosta de trabalhar com quem abre a boca, sem ter um pingo de vergonha, para falar: o Senhor é muito bom para o meu pai, o Senhor é muito bom para a minha mãe, o Senhor é muito bom. Olha, eu fico maravilhado com o que o Senhor fez com a minha irmã, com o meu irmão, com o meu filho. Deus, o Senhor é extraordinário. Deus ama essas coisas. E na maioria das vezes, nós só sabemos chegar dele e dizer: misericórdia, não sabe elogiar as obras de Deus. Deus é comovido por elogios. Olha o que o Josafá faz. Primeiro, ele está atormentado, vamos falar a verdade, que ele está vendo que vai morrer todo mundo, criança, adulto, velho, o rei, todo mundo junto. Ele primeiro apregou por favor me ajuda aí, primeiro Josafá pregou a jejum, nada de ninguém comer. Nós está nervoso, me deu uma fome. Quando está nervoso, tem pessoa que só vai, por causa que está nervoso o tempo todo, está atribulado o tempo todo, e só tem um jeito de acalmar o nervosismo. Olha a verdade, quem que não fica com fome? É um ou outro que acaba a fome quando está nervoso, a maioria dá uma fome. Disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência. Olha aqui, ele começou a elogiar o que é Deus, e não há quem te possa resistir. Ele começou diante de Deus, falar: Deus, tem alguém mais poderoso que o Senhor? Tem alguém que pode fazer mais milagre que o Senhor? Vamos para frente, é esse porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Olha o jeito de falar com Deus, que não é palavra editada não, meu irmão, não é procurado em Google que eu vou ler não, isso aqui é na hora do desespero. Ele começou a lembrar, falar: o senhor não é amigo do Abraão? O senhor não é amigo do meu pai? O senhor não é amigo da minha mãe? Eu sei que o Senhor é capaz, e habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevir, espada, juízo, peste. Quando vem a peste na nossa casa, o Covid agora, fora da igreja. Eu não vou na igreja, porque olha, o próprio pastor disse para nós não fazer aglomeração, sentar tudo longe um do outro, e hoje pode ser que a igreja esteja cheia, minha garganta está um pouquinho ardendo, não vou na igreja. Espera aí, na onde que tem poder para a cura da peste? Não é na igreja? Não é no povo de Deus? É onde nós não vai. Olha o que ele diz, se nos sobrevir espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. Desta casa, a peste pegou minha casa, eu vou para a igreja para se livrar disso. E diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Está ou não está? O nome do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, está nessa casa.
E a Bíblia diz que até o inferno mais poderoso que tem no inferno, o príncipe dos demônios, ele treme e estremece quando você fala o nome do Senhor Jesus Cristo. Nada pode parar na frente desse nome. Pois o teu nome está nessa casa e clamaremos a ti a nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago agora, quer dizer, estão pagando o mal, né, pagando o bem pelo mal, porque a palavra de Deus era para eles passar em Moabe, passar em Hermon e destruir tudo, não é para deixar nenhuma criança, nada. Eles passaram e não destruíram. Agora, Josafá está falando, olha o que estão dando pelo pago. Nós não destruiu e estão vindo contra nós. Reuniu com o rei da Síria e está vindo para lançar no suor da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Tem coisa que você não tem força, não adianta você achar que vai achar recurso lá no advogado, no doutor, ou no amigo, ou na família, não tem. Então você tem que fazer conforme essa leitura. Perante nós está vindo uma multidão, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças. As crianças têm que vir também. Ah, pastor, mas a minha criança chega na igreja, ele incomoda, não para. É melhor a tua criança incomodar aqui na igreja, do que ele perder o costume de vir na igreja, ele vai incomodar depois os policiais aí quando tiver grande. Ele vai colocar camburão, 4, 5 correr atrás dele quando ele estiver grande. Se você tirar ele da casa do Senhor, ele vai lá para a casa do presídio, pode ter certeza. Não é que eu estou jogando praga, não. Se a tua criança incomoda na igreja, falta um pouquinho de educação na casa. Não é aqui que o diácono vai educar a sua criança, pode trazer ele aqui, ele vai comportar, para mostrar para nós o jeito que é a sua casa, que é desordenada, porque uma criança desordenada na igreja está mostrando que a nossa casa é desordenada. Agora, e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, mas primeiro, como é que estava reunido lá? Em jejum, não estava? Josafá não apregoou um jejum para as crianças? Para as mulheres? Ah, mas eu tenho diabetes, pastor. Eu já vi gente falar, um dia o senhor falou de jejum, eu tenho diabetes. A diabetes é curada com jejum. Você sabia disso? Que o jejum mata a diabetes? Você sabia que o jejum cura a diabetes? Ela não aumenta a diabetes, ela diminui. Essa comelança desordenada tua é que vai aumentar a diabetes. Está com diabetes, está mal. Um docinho não faz mal, claro que não faz. Pois já foi um docinho que fez você ter diabetes mesmo. Já foi essa pratada de macarrão que fez você, essa pizzarada. Mas jejum não, pastor. Se eu fizer jejum, baixa a minha glicemia, a pessoa nem sabe o que é glicemia. Ele nem sabe o que causa aquilo. Ele já vai na conversa do outro, falou, ó, você tem que comer uma colher de açúcar quando acontecer isso. Jejum mata qualquer tipo de doença. Jejum, esse eu estou falando aí pela medicina, tem vários médicos hoje, que eles ensinam a pessoa que está doente a jejuar, mata a doença pelo jejum. Uma pessoa doente, já vou voltar ali, uma pessoa doente, independente do nome que o médico ou a ciência der para a doença que você está, quando você se alimenta, você alimenta o corpo e a doença junto. Não tem como alimentar só esse corpo. Quando você come, a doença está comendo junto. Se a doença for agressiva, quanto mais você come, mais poderosa ela fica no teu organismo. Eu lembro que de mãe, quando a gente era criança, depois vai aprendendo, e é claro que a gente já cometeu inúmeros erros também, mesma coisa, que a criança não queria comer, não estava com fome, estava com febre, nós fazia de tudo para cortar a febre, sendo que o normal é deixar ficar um pouquinho com febre.
A criança não queria comer, pois o organismo é tão inteligente que estava falando, se eu comer, eu vou dar mais força para a doença. A mãe, você tem que comer, porque você está doente, você não pode ficar sem comer. Claro que pode. Se tiver doente, fica sem comer. Se ficar 1, 2 dias sem comer, não morre. Nem 3 dias, só água. Qualquer tipo de doença não resiste, estômago vazio. Mas o que acontece é que nós enche até a boca, né? Olha lá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aquele que dá ouvido para a palavra de Deus, Deus compra a sua briga, Deus compra a sua doença, e fala, agora não é mais seu problema, é meu problema. Amém? Mas tem que ter umas regras, primeiro para acontecer a profetização. Que estava reunido na igreja. De que jeito que Josafá mandou reunir até as crianças na igreja? Jejum. Irmão, vamos supor assim que de todos nós e os que assistem, colocar em prática já está bom. Agora, se todos colocar, nós se torna um povo invencível, poderosíssimo. Quando vim para a igreja, vem em jejum. Se você já o faz, graças a Deus. Quando você vir para a casa de Deus, venha em jejum. Se você vir em jejum e você entrar no espírito da adoração, e você entrar depois no espírito da pregação, depois você vai me dizer o quão diferente é você vir em jejum e voltar para a sua casa em jejum depois de assistir um culto, o tanto que você é mais abençoado. Agora, na maioria das vezes, nós estamos em problemas seríssimos, coisas gravíssimas para resolver, nós vem para a igreja nem em jejum, nem no dia de domingo, muito menos no dia da semana. É que eu trabalho num serviço, pastor, que se eu ficar sem comer eu não aguento. Não existe esse serviço. Não existe. Existe? Só quer fazer uma pergunta? Sim, vamos. Depois nós vamos continuar com a leitura. Menino, vamos lá então acompanhar? Uma pergunta da irmã Raquel. Não sou sabe tudo. Tem pergunta que eu não vou responder. São 2 perguntas. A primeira é assim, o senhor falou sobre, de preferência, a família toda jejuar. Mas a gente sabe que nem todos estão posicionados. E no caso do rei, ele, colocou até as crianças. Então, ele tinha essa autoridade, ele poderia tomar essa decisão pelas crianças. Mas no caso de adultos, eles têm um propósito assim de ajudar a família, querer que a família melhore e tudo, mas eles não estão posicionados na palavra. Aí como que pode ser isso? Muito boa pergunta, graças a Deus. E outros podem interromper e perguntar. Num caso desse, nós vamos falar de um Deus soberano. Deus conhece a sua família, conhece você e conhece a sua casa. Existe casa na onde não é todos cristãos. Como que eu vou chegar como um pai de família e eu tenho lá uma pessoa que não acredita igual eu e falar, hoje todos nós vamos fazer um jejum. Essa pessoa, eu não vou praticar o jejum. Eu também não vou fazer mais então, porque o pastor falou que tinha que ser a família toda. Bem entendido. Se essa pessoa não vai praticar o jejum, você tenta convencer o máximo de pessoas da sua casa para praticar. Eu estou falando, olha, presta atenção, eu estou falando de um jejum que é comum para toda a família. Porque o jejum para espiritual, você pode fazer para você sozinho. Agora, vamos falar um modo grosseiro de eu tentar explicar o que é o jejum para todos. Josafá era rei, colocou a lei, porque se não praticasse o jejum, se ele não chegasse diante de Deus com humildade de jejum, ia morrer todos, criança, velho, velha, mãe, todo mundo ia morrer, não ia sobrar nenhum. Então ele colocou uma lei para salvar todos. Num caso como a irmã Raquel Andrade perguntou, um jejum, quando é para a casa toda, vamos supor que mora a mãe, filho, filha e mais gente, todos dependem de um decidir pela casa.
paga um aluguel e tem um sonho, que é um sonho de ter a sua casa própria. Um exemplo. Como que só eu vou fazer o jejum? A casa vai ser só minha? Não. Eu vou beneficiar outra pessoa que mora comigo. Eu vou beneficiar meu filho. Então eu vou sentar e falar: meu filho, hoje eu vou fazer um jejum. Minha filha, meu neto, hoje nós vamos fazer um jejum em prol dessa casa. Eu tenho certeza que Deus pode dar uma casa para nós, não tem condição de comprar, mas Deus pode dar. Então nós vamos praticar um jejum hoje em prol da nossa propriedade. Tem um jeito que você vai ter que levar para convencer. Agora, não parta para o legalismo. Se você não jejuar, não vai morar mais aqui em casa. Não, exagera. Não, você vai continuar morando a mesma coisa, vai ser beneficiado pelo jejum que a mamãe, o papai e o teu irmãozinho vai fazer. Agora, tem coisas que você pode colocar na sua casa. Quando todos são cristãos, é mais fácil. É mais simples e fácil. Quando o casal, a esposa não é cristã, você vai conversar com ela e vai explicar o motivo do jejum. Se ela não participar, faça você o jejum. Mas eu não vou fazer, pastor, porque não tem serventia, o senhor disse que tem que ser a casa toda. Você imagina se Josafá fizesse isso aí, ninguém ia falar: eu não, porque eu já vou morrer mesmo, para que eu vou ficar hoje sem comer? Todo mundo ia morrer, não ia sobrar nenhum. Vamos ver o que o Manuel, o senhor tem uma pergunta? Não, eu lá também estou meio só eu, né? Quer dizer, tem o meu irmão lá que eu moro no terreno dele, do lado. E ele vai na igreja da Palavra da Vida. E ele sempre faz o jejum. Mas daí lá com a minha irmã, lá, daí ela já é católica e não crê muito. Não crê. Mas eu acho que se eu fizer, Deus vai ver o que está dentro de mim. E vai abençoar ela também. Com certeza, absoluta. Sim, sim, sim. Inclusive, irmão Noel, os católicos são muito praticantes de jejum. Eu conheço e muitos padres católicos e pessoas que não é padre, são católicos da igreja católica, pessoa sincera, porque existe um que diz que é católico e não é de igreja nenhuma. É uma pessoa que não crê nada. E aí ele fala: que igreja é? Eu sou católico. Ele nunca foi na católica. O católico mesmo, que é o verdadeiro católico, não é a religião nossa, eles são praticantes de jejum. Eu conheço muitos deles que, além de jejum, são dizimistas. Na maioria são dizimistas, eles acreditam muito no jejum, e tem um benefício muito grande na vida da pessoa que pratica o jejum. Às vezes, no primeiro momento, você não consegue convencer uma pessoa, mas como o jejum é resultado certo, ele vendo o resultado, mais cedo ou mais tarde, toda essa família vai estar praticando o jejum junto. Amém, acredito sim, porque o jejum, ele te dá um poder que você não tem. Ele não tira. Tem pessoas que pensam que o jejum enfraquece. Não. O jejum te deixa poderoso. Inclusive, os apóstolos saíram. Já eu vou voltar aqui para concluir isso aqui. Os apóstolos saíram, orar, expulsar demônio, e voltaram decepcionados, que os demônios põem eles para correr. Chegaram, e um homem ainda por desaforo maior chegou diante de Jesus. Falou: Jesus, esses seus apóstolos, você imaginou nós no lugar deles? Que vergonha. Esses seus apóstolos, orou, nada. Continua dando ataque de elétrico, cai no fogo, cai na água. É um trabalho medonho. Jesus falou assim: homens de pouca fé. Jesus orou pelo garoto e o demônio saiu. Jesus deu ordem e o demônio saiu. Os discípulos, curiosos, falou para Jesus, Jesus, o Senhor enviou nós, e o Senhor disse que nós teríamos o poder para expulsar demônios. O porquê esse demônio não saiu? Jesus falou: essa classe de demônios só sai com jejum e oração. Jesus foi aberto, claro, falou: ele não saiu porque eu sou Jesus, ele saiu porque eu jejum. Jesus era homem de jejum. William Branham, profeta de Deus, antes de ir para o culto, jejuava. Ia para um culto igual esse, olha, isso aí é inúmeras mensagens, não é uma. Ele falou assim: eu estou em jejum e não vou poder comer. Ele liberava as pessoas para ir embora, porque ele tinha culto de cura divina de tarde, e à noite ele não comia enquanto não terminasse o culto. Será que nós, como membros da mensagem do profeta William Branham, não pode aprender nada? Na sexta-feira, dia da macumbaria, até hoje
Por isso que a Igreja Universal, que é a macumbeira, ela pratica na sexta-feira tudo quanto é trabalho de macumba e o pessoal acha que é de crente. Mas é macumbaria, é o dia mais forte da macumba. O William Branham passava em jejum na sexta-feira, para abençoar, para tentar livrar os irmãos e a igreja toda da macumbaria, dos efeitos que tinha da macumba. Aí a pessoa pensa, pastor, mas macumba não pega num cristão. Mas tem cristão que não pega só macumba, pega de tudo. Pois ele não tem nada de Deus, ele só tem um nome de crente. Não jejuma, não ora, não vive em constante com Deus e não quer que a macumba pega, não tem o que não pega. Toda a maldição pega numa pessoa que não se protege com Deus. Agora, a senhora tem uma pergunta? Vamos lá para continuar. Quando William Branham passava na sexta-feira em jejum, ele jejuava por toda a igreja. Por toda a igreja. Jejuava pelos irmãos, pelas irmãs, pelas crianças, que era o dia mais forte dos trabalhos dos espíritas. É o dia mais forte, na sexta-feira. O irmão Branham passava o dia inteiro em jejum, toda sexta-feira. Não é que ele passava uma sexta, na outra esquecia. Ele falou, toda sexta estou em jejum. Quando saía para a campanha, principalmente para a África, para a Indonésia, para aqueles países onde existia demais de feitiço, o irmão Branham chegou a ficar 12 dias em jejum, todos os dias, até terminar a campanha. Mas quando mandava, como numa campanha dele, mandaram aquele tanto de demônio para terminar com as tendas, arrancar tudo, o William Branham só levantou a mão e falou, vocês não passam onde tem minha reunião, e tudo tem que desviar. Mas não era só porque era profeta. Eu quero que você entenda que tem que ter uma outra coisa que Deus dá para todos nós. Eu não sou profeta, eu não sou pregador, uma comparação, eu não sou cantor, aí eu não posso jejuar. O jejum é para todos nós, é um poder que Deus deu para nós usar. É algo simples para fazer, ficar sem comer. Então, ouve-se falar em jejum parcial e jejum total. Fala assim, jejum, se toma água, o jejuando tomando água, e jejum sem colocar nada na boca. Jejum de um dia, jejum de vários dias, como seria esse jejum? Não especifica, né? Só o jejum de Daniel, que foi com legumes, esse tipo de alimento, por 21 dias, né? Então, eu gostaria, assim, de saber bem como que é a diferença. Se tem uma diferença, ou se tem que ser sempre total ou parcial, como que é exatamente o jejum? Eu vou explicar da maneira que eu leio. Eu vou falar pela maneira que eu leio livros, mensagens de irmão Branham e Bíblia. Existe inúmeros tipos de jejum. Uma pessoa que tem problema com lactose, se ele se privir de todo tipo de produto que tem lactose, não só do leite, que hoje 80% dos produtos do mercado industrializado tem lactose. Se a pessoa tirar esse produto do corpo dele, ele sara. Se ele tem uma doença, alguma coisa que provém disso, ele fez um jejum da lactose, sarou. Agora a pergunta da irmã Raquel é o jejum parcial, aonde eu faço jejum, vou falar, pastor Isaías, faço jejum, depende do tipo de jejum. Para bens materiais, esse não é espiritual. Esse eu posso tomar minha água, estou falando por leitura minha, tomo o meu café sem comer nada, que o café não quebra jejum. Chás não quebra jejum. Água não quebra jejum. Quando eu vou fazer um jejum para derrota no meu corpo, problema que eu sei que está crescendo em mim espiritual, estou enfraquecendo na fé, existe, como o apóstolo Paulo falou assim, que ele já tinha jejuado, tinha orado, e ainda assim, ele fala para Deus, eu não consigo nem dormir, porque o demônio fica me atormentando. Deus falou, a minha graça te basta nesse caso, Paulo, não tem mais o que fazer. Quando você está num jejum de consagração para vir na igreja, você não deve tomar água, café, esse é um jejum completo. Vou fazer um jejum para Deus tirar o meu nervosismo. Mensagem do William Branham. Uma mulher chegou para ele e falou, irmão Branham, eu não sei o que fazer. Eu sou uma pessoa estúpida, nervosa, ignorante, que não consigo me controlar. A hora que eu vejo, eu não consigo ter amizade mais com ninguém.
O meu casamento está acabando por causa da minha ignorância. O que o senhor pode fazer? Veio aqui por Mombrana orar. Mombrana falou, esse tipo, você não vence com a minha oração. Esse é jejum. Falou, para dominar o teu espírito é o jejum. Esse jejum que você levanta cedo e fala com Deus, o dia inteiro, mesmo que você esteja trabalhando, você está andando pela rua, fala, Senhor Jesus, hoje o Senhor sabe que eu tirei esse dia para consagrar esse meu corpo ao Senhor. Esse dia, para quem é casado, não se faz sexo. Porque tem pessoas que levam a vida tão desregrada que ele está em jejum, mas casal novo das vezes, né? Os mais velhos não precisam falar isso aí, mas os mais novos, nesse dia é dia de consagração, isso aqui é a Bíblia. Moisés falou, nesse dia você não chega na tua mulher, eles faziam isso até por 7 dias, mas era em jejum, não era pirraça, jejum de consagrar, para você vencer alguma coisa que você vê que está crescendo, um espírito errado em você, vício de internet, aquele vício maldito que o celular não pode, é Facebook, é Instagram, YouTube, vá jejuar, isso aí é um demônio que está começando a te dominar. Para bens materiais, para adquirir bens, propriedades materiais, você faça o jejum da melhor maneira possível, mas se você vai fazer 1, 2, 3, 4 dias, toma água. Você tem mania de tomar um café preto, sem nada, o açúcar já quebra o jejum, tem que ser sem açúcar. Aí vamos supor, não vou entrar aqui, que nós já estamos em 11 horas e 28 minutos, e eu quero concluir pelo menos essa leitura, tem 8 leituras, não vou usar elas hoje, quem sabe um outro dia, quando caber esse assunto. Mas, para não ficar nas minhas conversas, existem médicos bons, que ensinam também a praticar o jejum para a cura desse corpo. Segundo a ciência e a medicina, não existe praticamente nenhum tipo de doença que não se cure com jejum. Quase todas ou todas se cura com jejum. Como que é o jejum? Vou ficar sem comer nada? Não, irmão. O teu corpo precisa de você fazer um jejum de alguma coisa que está alimentando a doença. Tem gente que se comer carne de porco, por ela ser muito inflamatória, ele vai ter problema seríssimo, ele tem que fazer um jejum daquilo ali, não precisa ser adventista. Ele para de comer aquela carne por um período grande de tempo. Ovo é coisa muito boa para a saúde, para algumas pessoas por um período de tempo não pode comer, tem que fazer um jejum daquilo lá, para curar o organismo. Vamos para a Bíblia Sagrada? Amanhã descereis contra ele, agora é alguém profetizando na igreja. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha, olha só o que é o jejum, a oração e a consagração, e se humilhar. Deus gosta que você elogie as obras dele, até a árvore da sua casa, o gato, o cachorro, tudo ele gosta de elogia, e você se humilha perante ele. Olha o que é esse profetizando na igreja. Nesta batalha não tereis que pelejar. É diferente de você labutar e não conseguir. Jejum, oração e humildade, nessa batalha você não precisa pelejar. Postai-vos, ficai parado, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Aleluia! Não é porque eu jejuei hoje para comprar um carro bom, uma casa boa, orei e elogiei a obra de Deus. Agora, pastor, o pastor disse que eu não preciso fazer nada, vou ficar aqui em casa hoje com a minha esposa o dia inteiro, vou dormir até umas 9 ou 10 horas, vem tranquilo, porque o pastor disse que eu não preciso fazer nada. Não, olha bem, eles não precisaram de levar espada, lança e não morrer ninguém, mas eles foram lá na onde estava a guerra. Eles foram lá porque o mandado de Deus era para eles ir, sem ter medo. Então Jeossafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Aleluia! A pessoa conquista as coisas, não tem coragem de contar.
Não tem coragem de chegar aqui na igreja e falar, graças a Deus, Deus me deu um carro bom, graças a Deus, Deus me deu uma casa, Deus me deu neto, Deus me deu filha, Deus me deu filho. Deus não fala nada, quer que Deus dê o que mais? E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e os filhos dos coratitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Não é essa vozinha, estamos cantando aqui, ó. O líder de canto está cantando, o outro está cantando, o irmão Nelson está cantando, a banda está tocando e eu estou. Que vitória que você vai ter, meu irmão? Você quer a vitória conforme teus lábios pronuncia? Não, em voz alta, todos eles cantando, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Olha aqui, tabernáculo da fé em Ponta Grossa, crede no Senhor Jesus Cristo e estará seguro, crede no William Branham e você prosperará. É palavra de Deus, não tem como voltar atrás. Aleluia. Quando alguém falar alguma coisa assim, mas será que é? Fala, será? Eu vou para frente, eu acredito de coração. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor, olha bem, presta atenção, estão em jejum, estão reunidos eles lá, já teve profecia, agora sai no outro dia pela manhã, com tudo que Deus disse que ia dar na mão deles, ninguém ficou lá dentro do templo adorando até, não. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando que aconteceu isso? Quando estavam de jejum, cantando em voz alta. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto. E olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Espera aí, gente. Você já imaginou o que é a oração, o jejum e o louvor? Todos eles saíram porque Deus mandou eles sair, mas disse que a guerra era de quem? A guerra não era deles. Vocês não vão precisar guerrear, porque o nosso Deus vai guerrear por nós. Olha quando Deus guerreia, chegou lá, corpo para tudo quanto é lado, todo mundo morto, sem ninguém colocar a mão numa espada. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Você já imaginou o que é isso? Eles não estavam lá dentro do templo, jejuando, falando com Deus. Deus enviou, acabou com o exército, matou todo mundo, mas Deus é tão tremendo, que fez o exército, que não é normal o exército sair com coisa preciosa, saíram com pedras preciosas, com coisa de valor para a guerra. Quando ele chegou, levou 3 dias, de tanto pegar coisa preciosa para levar embora. E ao 4º dia se juntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje, que é o vale de bênçãos. Na Bíblia, vamos próximo? Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltério, com harpas, com trombeta, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel.
E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Aleluia! Quando você põe a Deus para trabalhar por você, você não tem nem que se agitar. Ele te dá na sua mão as coisas. Volta ao verso 3 e 4, só para nós encerrar e ir embora, Rabi, fazendo um favor. O verso 3 e o 4. Só esses dois versículos para nós encerrar. Josafá, quando soube da guerra que nós leu, que era uma multidão, não estamos falando de 2, 3 soldadinhos que amedrontaram ele, não. Uma multidão, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Se você quer praticar, faz bem, não é obrigado. O irmão Brana, na mensagem Perguntas e Respostas número 9, ele diz assim, todo o ensinamento dessa casa não é obrigado a se obedecer. Ele falou, mas os que obedecem, eles são abençoados. Mas pastor, eu nunca fiz um jejum, e agora o senhor disse que eu posso jejumar, e na manhã eu posso tomar água? Pode. Você vai jejuar o dia inteiro? Toma água, 2, 3, 4 copos d'água, litro d'água, sempre no outro dia de novo. Quando você for fazer um jejum para vencer algo pessoal seu, que você nunca contou para os outros, que tem muita coisa dentro de nós que nós não conta para os outros. Não é só eu não, você também tem, nós tem coisa que nós não contamos para os outros, se contar, os outros vão contar, Deus que me perdoe, aí vai ser um terror, então você não conta, isso é dentro de você sabe o que você precisa de vencer, então aí você faça um jejum pessoal, consagrado, sem comer e sem beber. Até que hora, pastor? O jejum pode ser até 13h, pode ser até às 15h, pode ser até às 18h, para quem vai começar, se você fizer até 13h, tá bom. Como que eu começo a praticar o jejum? O jejum você começa a praticar um dia antes. Você não vai me comer 10, 11 horas da noite, um sanduíche, uma pizza, sem querer fazer jejum no outro dia, pois não vai ter água que chega, e no outro dia você já está com fome. O jejum, quando você vai praticar, vamos supor que eu vou praticar no domingo, no sábado, lá para as 3, 4 horas, eu faço um lanche leve e não come mais nada. O seu corpo já está habituado sem comer, no outro dia não dá fome. Ou eu estou falando alguma coisa que é só comigo? Fala a verdade aqui. Quando você come bastante de noite, no outro dia de manhã já não está com fome? Está ou não está? Está, né? Quando você come pouco, alguma coisa leve, pegar por hábito, só uma vez ou outra também, o organismo já está esperando outro dia cedo aquele pão com margarina, não tem o que fazer. Agora, quando você pega por hábito de um dia antes comer uma coisa mais leve, no outro dia de manhã você não tem fome, você fica muito bem tranquilo. Antes de nós encerrar, quando você for jejumar, tenta colocar a língua dentro da boca e usar ela muito pouquinho naquele dia, porque você pode estragar todo o teu jejum, você fica falando. Jesus mesmo falou, quando tiver em jejum, cala a boca, aí fica contando para todo mundo, hoje você está me tirando do céu, eu estou em jejum, não fala nada. Jesus falou, se você falar, perdeu o galardão. Jesus falou isso, se você falar, perdeu o galardão. Fica quietinho, não conta para ninguém, mas também não fica boquejando, contando coisinhas e nada. É um dia de você apregoar vitória. Você viu, Josafá? Um rei justo, cristão ensinando nós, é dia de você proclamar a vitória daquilo que você nunca imaginou que conseguiria. Amém? Enquanto você está sentado, feche seus olhos por um minutinho, vamos falar com o dono da vida. Senhor Jesus, primeiramente agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar nesse lugar e aprender junto com meus irmãos a respeito de vitórias, de ganhos que o Senhor dá para nós. Obrigado pelos irmãos que interagiram, obrigado pela sua palavra. Agora, Pai, nós sabemos que tudo que é ensinado, até nós conseguir praticar, é difícil. E nessa manhã, nós viemos pedir ao Senhor, por misericórdia, para o Senhor ajudar nós a pôr em prática isso que nós estamos aprendendo. Pois é uma parte difícil, pois afronta o diabo, põe a fraqueza no nosso inimigo quando nós estamos em jejum. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós que tem interesse e a mente para praticar o jejum. E se você fala, olha, eu não sou adepto ao jejum, mas mediante o ensinamento desse, eu tenho vontade de ter minha casa, eu tenho vontade de ter uma vida financeira um pouco melhor, eu penso em dar uma vida melhor para a minha família,
E eu sei que o jejum, ele faz acontecer isso, pois o jejum faz Deus guerrear por você. A oração, a consagração. E você quer uma oração para você sentir um pouco mais forte a respeito do jejum e começar a pôr em prática? Se você fala, eu quero jejumar, eu não tenho costume, mas eu quero. Se você deseja, você pode levantar a sua mão. E eu nessa manhã, com humildade, estarei apresentando diante de Deus, pois Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso ajudador. Senhor Jesus, enquanto há várias mãos, até de crianças inocentes, diante da sua presença, nós sabemos que o jejum é algo que faz com que nós tenha vitória, e muitos de nós tem dificuldade em jejuar. Essas mãos levantadas está dizendo ao Senhor, Pai, ajuda eu a começar a praticar o jejum, anima eu a praticar o jejum, tira aquela fome demasiada logo pela manhã, controla a minha glicemia para que eu possa jejuar. Abençoa essa pessoa que está me assistindo, essa que está aqui no tabernáculo, com a sua mão levantada, pedindo ao Senhor esse socorro, pois nós sabemos que se nós jejuar, vamos ter grandes vitórias no Senhor. Então abençoe a cada um, anima a cada um nessa manhã, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um, hoje até o dia final. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida que você tiver, pergunta para o nosso pastor. Achou que era para mim, né? Pode ser para o pastor Aparecido, tá bem? Ele é o responsável pela nossa igreja. Obrigado, Deus abençoe a todos. Uma semana maravilhosa, abençoada para cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos finalizar cantando o hino Projeto no Deserto, pode ser? Será que vocês conseguem tocar esse hino? Uma boa semana a todos. Quarta-feira estaremos juntos novamente. Lembre de orar pelo pastor Aparecido Araújo, que estará agora mesmo uma BR movimentadíssima, de volta para casa, de volta para o tabernáculo. Para você que nos assistiu, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em